Meu nome é William Bertotti, eu tenho 30 anos, sou empresário, casado, tenho 2 filhos e eu me recordo que na minha infância fui criado com meus pais e com minha irmã. Nós vivíamos na miséria, nós tínhamos uma situação de escassez extrema. Para agravar a situação, meu pai ele tinha o vício da bebida, do álcool, e com isso eu fui crescendo uma criança reprimida. Eu tinha medo de tudo. Com isso eu desenvolvi timidez, complexo de inferioridade. Na minha adolescência, entrando na fase adulta, eu senti uma revolta muito grande contra o meu pai, contra aquela situação, aquela vida que eu tinha. E eu fui morar só, aos 18 anos eu já fui morar só. E eu pensava assim, agora eu vou fazer tudo que eu tenho vontade, eu vou aproveitar, eu vou fazer tudo em busca da felicidade. Foi então que eu mergulhei no mundo, com amizades erradas, prostituição, pornografia. Eu adquiri ali o vício da pornografia, que acabou com muito dos meus planos, dos meus projetos. Isso aí acabou com o meu casamento também. Eu me recordo que nesse período eu trabalhava de funcionário e eu tinha um salário que mal dava para pagar as contas. Eu adquiri uma dívida de 19 mil reais, devia o cartão de crédito também, passava muita necessidade em casa e eu me deparei também com a seguinte situação: eu e minha esposa morando numa garagem junto com a minha filha recém-nascida, e ali eu fiquei por 2 anos com a minha esposa e com a minha filha recém-nascida. Foi ali que eu vivi um fundo de poço realmente. A miséria, a depressão, aquilo ali me consumiu por esse período, e foi então que eu decidi tomar uma atitude, porque eu já não aguentava mais as brigas com a minha esposa. Eu traía ela e em virtude disso quando ela descobria, ela vinha para cima e a gente brigava, discutia muito, a gente separava, daí voltava, e eu não aguentava mais aquela situação. Nesse período, eu me recordo que todo dia eu me lembrava das palavras de Deus. Eu tentava voltar para a igreja, mas eu não conseguia, não tinha forças. Eu falei para Deus, o Senhor, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. Eu reconheci que eu precisava de ajuda e um dia eu peguei, não falei nada para ninguém, eu fui para a igreja e comecei a ouvir ali a palavra, a pregação. Eu aprendi sobre a fidelidade, sobre o dízimo, sobre a entrega. E naquele momento eu não pensei 2 vezes, eu falei assim para o pastor, eu quero me batizar, eu quero deixar para trás tudo de ruim, eu quero deixar essa tristeza, porque eu era uma pessoa, por fora eu era feliz, todo mundo me olhava, pensava que eu era uma pessoa alegre, feliz, mas por dentro eu tinha uma depressão, um vazio enorme, que eu busquei por muito tempo no mundo. E eu comecei a praticar a palavra de Deus, a fidelidade, tudo que o pastor pregava eu fazia, eu lia a Bíblia, eu comecei a ter interesse em mudar, em ser um homem diferente, um pai melhor, um marido melhor. E foi muito difícil, mas com o tempo, com alguns meses ali, eu consegui me libertar de tudo que me aprisionava, o pecado da pornografia, a prostituição, o adultério. Eu consegui largar tudo isso e mudei. Eu me recordo que numa reunião de quarta-feira da busca pelo Espírito Santo, ali eu me entreguei, eu me derramei, consegui entregar a minha vida, as minhas atitudes, o meu caráter, ele mudou naquela noite. Eu me senti amado, eu não tenho palavras para explicar o que aconteceu, mas hoje eu sei que foi o batismo com o Espírito Santo. Ele veio, ele falou comigo que eu ia ser um novo homem, que eu consegui. A partir dali eu não senti mais tristeza, nunca mais eu tive depressão, nunca mais eu quis voltar para o mundo. E de lá para cá, eu não sou mais uma pessoa vazia, eu não sinto aquela tristeza, não tenho mais vícios. Sou fiel à minha esposa e amo a minha esposa. Eu não preciso buscar mais no mundo a felicidade. Hoje a minha alegria está na presença de Deus, está na casa dele, está lendo a palavra dele. Isso aí é o que me fortalece a cada dia, a minha comunhão com ele. Eu não troco isso por nada hoje. Eu não preciso me aconselhar com homens. Eu busco sempre a direção do Espírito Santo. E no meu casamento mudou também muitas coisas. A minha esposa hoje ela me respeita, eu respeito ela. Hoje eu falo que ela é minha melhor amiga. Nós temos um relacionamento abençoado.
que o Espírito Santo ele une a gente, ele cola a gente. Os meus filhos também, hoje eles têm o melhor, eles podem, eles desfrutam do melhor. E o mais importante para mim hoje é o Espírito Santo, é ter a presença dele. E tudo que eu tenho hoje foi Deus que me deu. Ele me deu sabedoria para adquirir esses bens, para gerir essas empresas. Tudo vem dele. Hoje a minha vida ela mudou completamente. Quando eu comecei a devolver o dízimo, também aquela dívida de 19 mil reais que eu tinha, eu paguei ela, eu saí daquela garagem. Hoje eu moro numa casa, num sobrado abençoado com a minha família. Nós temos carro, temos um patrimônio abençoado, uma estrutura. Vieram as bênçãos materiais. Bom, na época, Deus ele me deu uma direção de parar de ser funcionário. Foi então que ele me deu uma ideia de começar a vender na internet. Eu comecei nesse período. No meu quarto, eu montei um escritório e ali saiu a primeira venda. Eu me lembro que eu fiquei muito feliz. Eu falei, poxa, agora é uma resposta de Deus. E eu comecei, eu acreditei muito naquilo. E eu comecei a trabalhar, saí do meu emprego atual e fiquei só no e-commerce. Comecei a vender. Depois eu abri a minha loja e depois de um certo período, essa loja ela começou a ficar pequena. Eu aluguei a loja do lado. E depois essas duas lojas ficaram pequenas. Nós alugamos um galpão. Hoje nós temos um galpão, temos uma logística própria. Deus deu funcionários pra gente. Temos 3 empresas, temos filial em São Paulo. Durante a pandemia, eu estava nessas 2 lojas e eu me recordo que eu comecei a vender muito. O faturamento ele dobrou, depois no segundo mês ele quadruplicou e eu tive que alugar um galpão às pressas. A gente dobrou o quadro de funcionários e em meio à crise, em plena pandemia, enquanto muitas pessoas estavam ali perdendo emprego, eu estava gerando emprego, estava crescendo e esse crescimento eu atribuo a fidelidade a Deus. Ele foi me dando ali a direção, as ideias, no que investir. Ele foi me dando o discernimento de me posicionar na hora certa. Hoje, eu e minha esposa, nós temos 3 empresas avaliadas em mais de 3 milhões de reais. Temos funcionários, temos um patrimônio abençoado. Através da fidelidade, eu conquistei, eu virei uma outra pessoa. A minha mente ela mudou. Tudo que eu tenho hoje, ele não é meu, é de Deus. Ele dá nas minhas mãos para me administrar aqui na terra. E tudo é para o ganho de almas. Eu tenho o desejo no meu coração hoje que os meus dízimos, as minhas ofertas, elas chegam para a obra para alcançar mais pessoas. Eu tenho também o desejo que Deus colocou, um sonho que Ele colocou dentro de mim, que é construir igrejas. Assim como o rei Davi, ele teve esse desejo de edificar uma igreja, eu também tenho esse desejo, esse amor pela obra.